Temos muito a falar e o tema é fantástico, que é o sentimento e o corpo, que é o sentimento entre os vários possíveis, o sentimento de liberdade. Como é que o corpo está relacionado com as nossas variedades de sentimento? E o que que é isso que a gente chama de sentimento de liberdade? E como que a gente pode usar o movimento para favorecer os sentimentos que a gente vive? Então, de que modo a nossa experiência de sentimento está ligada aos movimentos do corpo e como que a gente pode usar o corpo para favorecer vários tipos de movimento? Pode ser usado para favorecer sentimentos ruins, bons e sentimentos incríveis. Entre esses incríveis está o que a gente está chamando de sentimento de liberdade, que poderia ter outros nomes, mas as palavras a gente começa assim, o sentimento de liberdade já tá bom para começar, mas a gente vai ver que ele tem muitas outras qualidades vividas, né, como sentimento. E esse tipo de assunto, quando a gente vai falar dos, do como você reconhece o que você sente e como você mesma pode usar a sua experiência de corpo para favorecer determinados sentimentos em você, essa é uma habilidade que a gente só entende mesmo do que está falando quando a gente experimenta ela. Como a gente já deu outros exemplos aqui, né? Qual é a sensação de você aprender a andar de bicicleta, estar descendo numa rua com vento agradável, numa paisagem incrível de um parque? Por mais que você descrever a sensação de você andar na bicicleta, podendo ir e vir e sentindo o vento, o prazer que você pode sentir disso, você só vai saber mesmo quando você andar de bicicleta e tiver essa sensação. Então, a experiência vivida, né? Ela requer que você esteja lá e não só falando. Então, por isso a gente quer trazer essas reflexões sobre como o corpo favorece os sentimentos, em especial de liberdade, já vinculado ao que você falou, da imersão, já dando a oportunidade de quem gostar do que a gente está falando, já ter a oportunidade de falar, opa, como é que eu ponho o meu ser na massa, não é só a mão na massa, é a mão na massa, é a mente na massa, é o teu ser na massa, para você reconhecer, ter essa experiência e ter a sua autonomia de viver isso, né? Então é isso aí. É, então, esse sentimento, né? A gente estava até já batendo um papo sobre ele e antes da gente começar aqui, e foi algo até que a gente, eu posso falar, né? Eu experimentei ele aí vindo de um curso e tudo mais. É, então, assim, acho que primeiro, né, mas vem a pergunta clássica: o que é o sentimento de liberdade na experiência de corpo? Porque quando a gente fala, soa algo assim, tá, liberdade, mas pode se confundir com algumas outras coisas, né? Com algum outro sentimento que possa aparecer, enfim. Mas o que é o sentimento de liberdade na experiência de corpo? Eu acho que a gente pode começar a refletir o que é o sentimento de liberdade, independente do que é corpo ou não, e, e já levando em consideração o corpo, ver o que que ele tem qual é a relação mais direta e qual que é uma diferenciação do que é o sentimento e o corpo. Quero dizer, às vezes a gente acha que o sentimento de liberdade, por exemplo, é o que eu falei de andar na bicicleta, ou as muitas aptidões que o corpo pode ter. É, obviamente, quando um bebê aprende, uma criancinha vai começar a dar os primeiros passos, aquilo ali tem uma sensação de incrível liberdade para ela, né? Olha o rosto e a expressão quando ela descobre como ficar em pé e descobre que ela pode se locomover para direita, esquerda, ela corre para qualquer lado. Pouco importa para onde ela vai. Ela corre o que tiver,
porque aquilo está ligado a um sentimento de possibilidade, um sentimento de que eu posso ir ali. Então tem uma, ela pode, entre algumas aspas, controlar o corpo, né? Porque ela pode experimentar as sensações do corpo de acordo com a intenção dela. E aí ela descobre que ela pode ir para a direita, esquerda, para trás, parar, e isso dá um uau, uma incrível sensação de possibilidades, né? De uma potência que ela sente a possibilidade de direcionar isso. Então, na raiz tem essa relação muito próxima já, a raiz do nosso condição humana, né? Desde criança. Tem já bem próxima o sentimento e a possibilidade de movimentos. Mas isso pode, isso não segue a gente vai evoluindo como criança, adolescente, adulto, e aí isso tem várias outras naturezas que vão se mesclando. Por exemplo, alguém pode ter muita aptidão corporal para fazer muitas coisas e pode estar vivendo dentro do próprio sentimento. Quem olha de fora é uma grande aptidão, ela pode estar vivendo compressões, ela pode estar vivendo é, um, constrangimentos, ela pode estar vivendo muitos sentimentos de fechamentos dentro de um corpo apto. Como um exemplo, né, até que a gente trouxe de uma ginasta. Quando ela tá na competição dela, ela tá com uma aptidão absurda. Quem vê ela fazendo, saltando, mas a gente não tem, às vezes, a noção do que ela pode estar sentindo pela cobrança, né, de ter que acertar, de ter que, enfim, ganhar uma medalha, enfim. Então, a cobrança é um ótimo exemplo. Às vezes uma pessoa pode ter uma postura de boa e ela pode, outras pessoas podem ajudar ela a ter um sentimento de cobrança interno e que aquela cobrança vira uma sensação, vira um sentimento que não está relacionado assim direto. Aquela postura daria aquela cobrança, não. Mas ela tem uma cobrança na experiência do corpo. Não é porque o corpo está produzindo aquela cobrança por si só, é porque esse sentimento de cobrança foi socialmente aprendido. Então a pessoa pode ter pressões, constrangimentos, cobranças, estresse e tantos sentimentos de medo, não necessariamente porque o corpo está deflagrando esse sentimento, mas porque o contexto de vida leva ela a ter esse sentimento. Só que esse sentimento vai ficando junto, o corpo se organiza em função do seu sentimento. Então você fica estressado, o corpo está produzindo muita coisa de estresse, hormônios, tensões musculares, tá? E aquilo produz dor, e aquilo vai realmente produzindo tensionamentos corporais que têm a ver com o seu sentimento de tensionamento. Agora, pode ser que você tenha um corpo super hábil e esteja assim, porque aí é uma coisa muito legal da gente entender entre as habilidades do corpo. Habilidades de você fazer movimentos voluntários, ah, que pode estar restringida. Por exemplo, você pode ter quebrado a perna e você coloca uma tala. E aí você fica com menos possibilidade de fazer andar naquele momento que você está com a perna imobilizada. Mas por mil razões, pode ser que você com a perna imobilizada tenha mais sentimentos de liberdade do que uma semana antes, quando você estava com as pernas livres. Você podia estar andando na rua super habilmente e o corpo com sentimentos de aperto, mesmo que ele estivesse mais apto do que com a perna imobilizada. Então, é importante a gente perceber esse nível de aptidão para movimentos voluntários, que ele não é diretamente correlacionado ao sentimento de liberdade. E tem um outro tipo de sentimento que é o que eu falei, essas compressões, essas tensões,
que elas não são um movimento voluntário. Ela é um tipo de movimento postural que a gente fala. Então, por exemplo, são tipos de movimento que apertam o seu peito. Quem sente o peito apertado, muitas vezes tem músculos entre as costelas, nas costas, que estão contraindo. Mas isso a pessoa está andando, ela pode, sabe, ela pode andar de bicicleta, de caminhar, subir e descer escada, ela pode fazer mil coisas e estar com o peito apertado. Quer dizer, primeiramente eu quero diferenciar essa aptidão de movimentos no mundo e esse movimento interno do corpo, que é o movimento da postura. Esses movimentos podem, eles estão muito mais ligados ao mundo dos sentimentos, ao mundo das emoções. E você não normalmente não sabe mudar esse tipo de movimento. Esse movimento que é o postural. Ele não é o movimento voluntário das mãos, não é voluntário da boca, da cabeça. É um tipo de movimento que você não consegue mexer ali. É um movimento do corpo, mas você não consegue. Então, a gente acabou de ter uma semana Feldenkrais com o tema dos nossos grupos de prática, né, online. Que se alguém quiser pode olhar no site, pode sempre entrar, a gente sempre oferece isso, que é, aliviar o ombro, liberar o pescoço, soltar a mandíbula, acolher a lombar. Como é que esse tipo de movimento de liberar o pescoço não é um movimento voluntário? Que a pessoa mexe o pescoço voluntariamente, só que aquela dor que ela precisa tomar relaxante muscular não é voluntária. Ela é esse tipo de movimento que eu estou falando. É o tipo de movimento que aperta, é o tipo de movimento que sufoca, que angustia, movimentos que contraem. Esse tipo de movimento postural que contrai, a pessoa não tem controle voluntário. Muito bem. Esses movimentos estão ligados aos sentimentos. Então você pode mudar esse tipo de movimento e ter uma. E você não está nem correndo numa bicicleta. Você não está nem fazendo, você está só sentado numa cadeira e você está se sentindo comprimido. E você pode estar na mesma cadeira, sem fazer nada, e de repente você pá, sente uma expansão, você sente um relaxamento que te leva a ter sentimentos de liberdade. Mas você está na mesma cadeira. Não é porque você está fazendo uma super ginástica, nem nada. É porque você mudou esse nível de movimento emocional que faz a postura. A gente pode chamar assim. Tem um nível de sentimento emocional que está dentro da postura. Aí a gente usa estratégias, como a gente vai falar daqui a pouquinho, para como você acessa esse nível de movimento, que muitas vezes ele não é nem visível. Ele não é visível para quem olha. É um movimento muscular, mas ele não é visível para quem está olhando. Mas quem está dentro dele está sentindo os sentimentos que ele carrega. E às vezes eu acho que a própria pessoa também não percebe este sentimento, pode-se dizer isso? É, A gente pode estar tão distanciado da gente mesmo que a gente não percebe essas contrações internas, né, Hans? isso. Então você está trazendo uma expressão muito legal, que é perceber ou não perceber. E por isso que você está organizando a imersão que se chama Reconectando-se com o Corpo. Porque quando você reconecta com o corpo, você começa a perceber. Olha que incrível. Se você, quanto menos conectado ao corpo você está, menos você percebe muitas coisas na vida. E, sobretudo, tuas emoções. Olha que incrível. Quanto você menos se conecta ao corpo, menos você percebe as emoções que você está vivendo. Não quer dizer que você não está vivendo as emoções. Você está vivendo, mas você não percebe. Então, quando você se conecta ao corpo, você começa a perceber as emoções, começa a perceber as contrações e começa a poder mudar isso. E aí, quando isso muda, muitas vezes acontece isso. Quando esse tipo de movimento muda, esse movimento postural das costelas, vamos dar o exemplo assim, o movimento do pescoço e das costelas. Esse movimento postural
quem olha de fora não está vendo e que a pessoa por dentro não percebe. Quando isso muda, usando as nossas estratégias, isso muda, aí a pessoa percebe, ela fala: Uau, como eu estava sufocada. E ela não sabia que ela estava sufocada. Quando isso solta, ela fala: Uau, como eu estava sufocada. Porque tem uma coisinha que eu quero adicionar antes de seguir, que quando esses movimentos eles ficam habituais, o movimento postural fica habitual, quanto mais habitual ele é, menos a gente percebe. Isso é um princípio muito importante. Quanto mais habitual é, menos a gente percebe. Então, já vou emendar uma estratégia, que é para falar depois, eu já falo agora. Que quando você sai do habitual, você aumenta o seu nível de percepção. Se você saiu do habitual, vai aumentar a percepção, porque quanto mais habitual, menor é a percepção de qualquer coisa. Nesse caso é o corpo, esse movimento postural. Então a gente tende a não perceber, porque ele é habitual. E ele está junto com um sentimento, digamos, um sufocamento. Você sabe que você está meio sufocada, mas você não sabe o tanto. É, Quando isso solta, você fala, uau! Aí que você percebe o quanto você estava, né? Então, essa é uma exatamente. primeira destaque, fala. Não, 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 pode continuar, pode continuar. Esse é o primeiro destaque, de que a relação entre os sentimentos está ligada muito a esses movimentos posturais que são habituais e, portanto, a gente percebe pouco. Se a gente percebe pouco, a gente percebe tanto o corpo menos como o sentimento, porque ele está ligado ali. Então a gente acaba não tendo nitidez do que a gente está vivendo no dia a dia. É, e justamente o método Feldenkrais, ele se torna um instrumento para mobilizar este sentimento, né? Mobilizar ou alcançar, podemos também colocar assim. E como que começo ali uma estratégia você já trouxe, né, da questão do não habitual. Mas como que o método Feldenkrais ele mobiliza este sentimento ou até proporciona, né? Leva a gente a experimentar essa sensação. Então tem várias estratégias muito importantes. A primeira não é de cara trazer um sentimento de liberdade, embora isso já está logo de cara, mas a primeira, o primeiro caminho para esse percurso é você se conectar ao corpo. Como que o Feldenkrais faz tudo que ele faz? Ponto um, se conectando ao corpo. Como é que a gente se conecta ao corpo? Vamos falar daqui a pouco, mas a primeira coisa é se conectar ao corpo. Uma vez conectado ao corpo, você vai começar assim a perceber o que você não percebia, que tá lá, latejando no seu corpo e você não percebia. Quanto mais você se conecta, mais você vai perceber o que tá lá. Você não muda o que tá lá, mas você começa a perceber o que tá lá. Então, primeiro é conectar e começar a perceber. Aí o segundo é o que eu já falei, né? Você começa a mudar o comportamento habitual do seu corpo, da sua musculatura, dos ossos, do cérebro, tá tudo junto. A gente fala musculatura só para facilitar, mas é você inteira com toda a sua fisiologia e tudo dentro do comportamento muscular, né? Então a gente começa a fazer movimentos que a gente pode mostrar uns vídeos aí daqui a pouco, mas, por exemplo, se eu estou mexendo o ombro aqui, eu começo a mexer nessa musculatura do peito e do pescoço. Tem maneiras de mexer o ombro que vão tensionar ainda mais o seu peito e o seu pescoço, que vai fazer você fazer mais força e aquilo vai. Agora, tem maneiras de você mexer o ombro que vai soltar o seu pescoço, relaxar o seu peito e te dar sentimentos fora do habitual. Quer dizer, tem jeitos de mexer que reforçam o hábito. E tem jeitos de mexer que diluem o hábito, te levam para além do hábito. E não é o ombro propriamente assim. Esse que é o fantástico do método. Não é mexer o ombro. Você vai mexer o ombro de um jeito que fortalece o teu hábito. E você vai continuar não percebendo o que está de fundo.
tem um jeito de mexer ombro que você vai para além do hábito e aí você começa a perceber. Então, primeiro, se reconecta ao corpo e começa a perceber. Segundo, faz movimentos não habituais de um modo que favorece essa diluição de tensões, de hábito, e aí você vai começar a perceber ainda mais, e aí vai começar, aí é que abre uma porta para você começar a criar novos sentimentos. Então, eu descrevi primeiro essas três coisas, que é essas três princípios, que é para você abrir espaço dentro do que está repetitivo. Uma vez que você abriu espaço, você vai conhecer e aí você vai poder cultivar os sentimentos que você quer. Entre eles o de liberdade. Então, como é que a gente cultiva o de liberdade? Ficou claro isso que eu falei até agora, Val? O que que você acha? Bom, acho que tá claro. É só nessa questão do movimento, né? Me vem o como é feito esse movimento, né? O Feldenkrais também, para quem conhece, assim, uma da fama é que são movimentos pequenos. E muitas vezes a gente acha que para se conseguir um relaxamento, né, se experimentar algo diferente, tem que ser somente, né, com movimentos grandes, etc. Ou seja, a gente não valoriza os movimentos pequenos. Então, pensando um pouco mais dentro dessa questão do movimento em si, ele como instrumento, porque o método usa o movimento como instrumento, né? Então, como que você Ótimo. colocaria o movimento Isso. nessa prática? Fantástico. Então é bem importante já destacar. A gente está falando que o movimento é um instrumento e que o método Feldenkrais pode ser usado, pode usar o movimento, ou você, eu, qualquer um pode usar o movimento por meio do Feldenkrais como um instrumento para você fazer uma reabilitação, para você reorganizar a postura, para você criar habilidades atléticas. Você pode usar com o movimento Feldenkrais como um instrumento para reorganizar a coluna, os olhos. Essa palavrinha reorganizar e criar aptidão. O cara que desenvolveu o método que chamava Feldenkrais, por isso que o método tem esse nome, uma das maneiras que ele gostava de descrever o método é falar que é um método para criar habilidades. Então, você usa o movimento como um instrumento para criar habilidades de diversos tipos, entre elas habilidades de uma reabilitação. A reabilitação depois de um AVC, reabilitação depois de você quebrar uma perna e etc. Reabilitação do movimento. Agora, aqui nós estamos dando um outro destaque, que o movimento é um instrumento para você ter autonomia sobre o teu sentimento. O movimento como um instrumento para você explorar sentimentos que você desconhece. Então, você falou brevemente aqui, você falou, veio de um curso, você não falou bem, mas é que a gente acabou, antes de ontem, a gente estava junto num curso de aprofundamento, né, extensão da formação, e que a gente viu vários tipos de sentimentos de ternura, de liberdade, de expansão incrível de várias pessoas a partir do movimento. Então, o movimento é um instrumento para você conhecer sentimentos. E lá, pessoas falaram de sentimentos que elas não conheciam nelas mesmas. Quer dizer, o instrumento, o movimento pode ser um instrumento para você conhecer os sentimentos que você não conhece que você pode ter. Então, se você, como que eu já dei aqui o exemplo, vai, de você ficar meio apertado, meio sufocado, meio. Você não conhece alguns níveis de liberdade e de conforto. E você pode estar sentado e começar a sentir conforto e liberdade, porque está mudando esses movimentos que estão ligados ao sentimento. Então, o movimento, que é o movimento da postura, que a gente dá vários nomes para ele, esse tipo de movimento, você pode usar ele como instrumento
para você explorar seus sentimentos, para você explorar possibilidades de emoção, para você explorar os estados emocionais que você vive. A gente costuma viver o estado emocional repetitivo, habitual, junto com esse tipo de movimento, e você não sabe, o que a gente já falou. Então, o movimento é um instrumento para você explorar possibilidades do sentir. Entre elas, sentir liberdade. Então, a gente tem algumas estratégias para fazer você sentir, experimentar por meio do movimento, que é, como se disse, pequeno, possibilidades do sentimento de liberdade, instrumento para sentimento de liberdade. E já embalando no que você disse sobre o tamanho do movimento, é uma coisa engraçada. Quanto mais forte é o movimento, quanto maior é o movimento, mais você usa o teu repertório conhecido. Então, você não acessa isso que eu estou falando, que é entrar em outros níveis de sentimento. Para você entrar nisso, pode parecer não intuitivo de início, né? É quando você faz coisinhas pequenas. Quando você faz coisinhas pequenas, sabe? Essa musculatura que eu estou chamando de músculo de postura, você vai fazendo coisinha pequena, parece que nada está acontecendo, mas ela está mudando. E aí vai mudando o sentimento. Aí você fica 15 minutos, às vezes meia hora, fazendo umas coisinhas assim que são pequenininhas, que você fala, não, nada de muita coisa acontecendo, mas é porque está mexendo nesse nível aqui, pequenininho, que está ligado ao sentimento. Quando você para, aí isso é como a gente usa o instrumento, o movimento como instrumento. Você vai fazendo essas coisinhas pequenininhas, aí você para. Quando você para, aí você vai reconhecer o efeito do movimento. Durante você não está sentindo. Você está achando que ele é um nadinha que você está fazendo, porque é pequeno. Quando você para, aí você dá um minutinho assim de pausa, o sentimento começa a se expressar. O sentimento começa a, a vir à tona. Então você faz um pouquinho, para e deixa o sentimento vir à tona. Faz mais um pouquinho, para e deixa o sentimento vir à tona. Essa é uma pedagogia para você conhecer os teus sentimentos. E daqui a pouco, de acordo com o modo de fazer o movimento, que não é só pequeno, tem atitudes de fazer, tem estratégias de foco de atenção, tem estratégias de respeito às estruturas do corpo. Essas estratégias todas juntas vão fazendo os sentimentos ficarem mais claros nas pausas e o corpo começa a dar respostas espontâneas. Uma delas é o que a gente chama de alinhamento postural espontâneo, que está ligado a uma E acho que liberdade. dentro dessa questão do movimento, né, que você está trazendo, movimento pequeno, o método nesse lugar também vai dentro da prática em si, né? Quando você está fazendo os movimentos pequenos, tem a questão da repetição. Vale sempre ressaltar, né, que a gente trabalha o movimento de uma forma realmente não habitual. E mesmo que tenha repetições, como existem nas outras atividades, é interessante porque você cria essa autonomia na sua repetição, né? Que era até uma das coisas que a gente estava falando, que às vezes o que tira esse sentimento de liberdade é uma repetição mecânica. É aquela repetição que você tem uma obrigação, né, de repetir um número certo, etc. E acho que uma das coisas muito bacanas que o método vai nos ensinando é ter essa autonomia, né, por meio do sentir você começar a aprender a discernir qual é o momento da sua pausa. Olha, e ali, por meio dos efeitos, né, de você sentir o efeito na pausa que você faz, você ali também ir calibrando. Então, você falou das questões aí do movimento, me veio essa questão da repetição. Eu acho que é uma das coisas que é um elemento que favorece bastante, principalmente quando você tem autonomia sobre ela. Então, ótima palavrinha. Uma coisa que eu estou tentando destacar aqui é o sentimento de liberdade e a relação com o corpo. E agora você está dizendo ter autonomia. É um outro nível que a gente trabalha junto, está na estratégia do Feldenkrais. E você acabou de dar um exemplo da autonomia.
em relação à repetição, em relação ao tamanho, em relação a muitos parâmetros. A gente vai conduzindo o movimento para a pessoa ter cada vez mais autonomia. Isso é um tipo de liberdade, isso é um tipo de sentimento, porque ela começa a fazer de acordo com a referência própria. Isso já é um tipo de sentimento de liberdade. Opa, eu faço. A gente está tão pouco acostumado a ter essas autonomias que as pessoas, de início, algumas ficam perdidas. Falam, ué, mas me fala o que que é para eu fazer. Não, não, não. Faz assim, assim, assim. Mas preenche com a sua autonomia. E a pessoa às vezes fica meio assim no início, né? O iniciozinho fica meio desorientada, falando, mas como preenche? Aí logo ela entra e começa a se apropriar dessa autonomia do próprio corpo. Aí vem o que eu estava falando antes. Junto dessa autonomia que ela sente ela fazendo, começa a vir esse sentimento do próprio corpo que ela não sabia que tem. É. Sabe? É muito legal você perceber a autonomia do teu fazer, do teu escolher e uma expressão interna de um sentimento que você não sabe nem que existe. Não é você que cria, ele emerge, ele nasce, você fala, uau, da onde vem essa paz? Uma outra pessoa estava falando, né? A gente estava falando antes de ontem aí com o grupo, ah, liberdade, uma outra pessoa falando, não, na verdade é uma paz. E a gente falou sobre as relações entre o sentimento de paz e o sentimento de liberdade. Mas essa paz não foi pela autonomia da escolha. Falou assim, eu vou agora, plim, fazer a paz, porque a gente não sabe fazer isso. Mas esses sentimentos de liberdade, de paz e outros, ele nasce como uma revelação do corpo. Mas tem esse outro sentimento de autonomia que você está falando, que é quando você pode escolher. E eles estão relacionados. O sentimento que o corpo revela, vamos chamar assim, que nasce espontaneamente, que emerge, está relacionado com o sentimento de autonomia, de você poder escolher. Às vezes a gente vive o corpo de uma maneira que a gente não consegue escolher o que faz com o corpo. Você anda para lá e para cá, mas você sabe, você não tem escolha sobre o próprio pescoço, o estado do ombro. Você não consegue escolher soltar ou aumentar ou ir. Essa pouca escolha, essa pouca autonomia da motricidade pode estar ligada a sentimentos de compressão. E quando você aumenta a sua autonomia, quantas vezes você faz, até onde você faz, de que modo, como é que você combina o teu ombro com o seu olhar, com a sua respiração, como você combina o que você faz no corpo. É uma coisa que não tem nada a ver com ninguém do lado, tem nada a ver com a sala, não tem nada a ver com o professor, não tem nada a ver com a fotografia de nada, de nada. Só tem Não a tem ver com a tua modelo experiência. externo, né? Não tem É zero nada. modelo externo. É. Isso é legal porque é inofensivo, entendeu? Você não está mexendo nada para ninguém. Você não está afetando nada do mundo. Você Só está só você. dentro do teu sentimento. Então, você faz o que você quiser, que não tem ninguém para ser nem ofendido, nem agradado, nem ninguém tá nem aí para isso. É só você mesmo. E você dentro dele começa a ter essa autonomia, porque você pode fazer o que você quiser dentro dessa combinação. A gente vai criando, o que você trouxe, essa sensação da autonomia do movimento. E para isso, volto a dizer, não precisa ser grande. Pelo contrário, quanto menorzinho, Pequeno. mais aumentam as possibilidades internas do sistema nervoso, do sistema muscular. Quanto menor nem sempre as pessoas sabem isso, mas o movimento minúsculo é mais difícil do que o movimento grande. Sabe? Uma criança consegue fazer movimentos grandes, mas ela não consegue fazer movimentos de motricidade fina. Porque quanto mais delicado é o movimento, mais exigente ele é para a sua coordenação e autonomia. Então a gente começa a mexer nessa delicadeza da coordenação e da autonomia. E acho que a gente Então, pode, até para poder dar, mostrar, acho que a gente pode mostrar um vídeo
Por de uma das favor. pessoas fazendo a prática. Aqui é, pode, aqui é um exemplo, né, de um workshop que aconteceu uns 2 anos, eu acho, de uma das participantes está fazendo a prática. Vou pôr de novo. Então, como o Hans estava falando, né, ali ela está fazendo ela e ela. Ela tá ouvindo as sugestões que o Hans estava conduzindo, mas ela estava podendo fazer do modo dela. E o que você acrescentaria nesse vídeo, Hans? Que observações você traria? É, observa, eles são diferentes, mas eles têm em comum esse primeiro vídeo e o segundo vídeo. Você está vendo a pessoa mudando a perna ali, né? Eles têm em comum quanto que as pernas inclinam, né? Ó. A parte, o que os braços estão fazendo está diferente, mas o que a perna está fazendo é em comum. As dois movimentos a pessoa está inclinando os joelhos para o lado. Agora, até onde é para inclinar não está falado. Então elas estão explorando e você vê que não é nenhum movimento de super malabarismo, né? Ela está fazendo ali num tanto que é confortável para ela. Então ela explora dentro das sensações do conforto. Ela começa sem saber, sabendo a mapear o conforto dela. Ela vai primeiro mapeando. Olha, essa pessoa está inclinando muito mais os joelhos. Ela vai mapeando as sensações de conforto, de modo autônomo, de autonomia. A gente guia explorações, a gente não guia a especificidade, né? Mostra mais um aí, além das duas. Olha, isso aí também tá diferente, mas ela também mexe um pouco a perna, é mais o quadril, né? E ela tá mexendo a cabeça. Talvez, não sei se dá para dar zoom nisso aí. Não dá para dar zoom. Deixa eu ver. Então não dá uns dois cliques aí, não dá zoom? É, ele para, né? Então, mas você vê o quanto que ela tá usando a mão para rolar a cabeça e ela tá percebendo sensações da mão, ela tá percebendo sensações do pescoço, ela tá percebendo, ó, ela mexe o quadril lá embaixo, ela tá percebendo esse tantinho que ela levantou do quadril junto com as sensações do pescoço. Ela começa a perceber as relações internas do corpo num tipo de movimento que é pequeno. Ó, cabeça gira um pouquinho, quadril gira um pouquinho, vindo para lá e indo para cá. Que olhando aqui parece que é pequeno, mas quem está vivendo por dentro, isso vai tendo muitos sentimentos juntos. E aí ela está fazendo isso com essa sensação de autonomia, porque é ela que guia a própria cabeça, ela que guia a própria mão, o próprio quadril, a pressão que ela está fazendo com o pé direito ali no caso para levantar o quadril. Ela está criando um movimento de, como eu estava dizendo agora há pouco, de coordenação fina e complexa que não é desafiador em termos do grande, mas é desafiador em termos de uma complexidade interna. Mas ela faz isso seguindo o que ela mesma quer, e não alguém que falando, faz assim, assim, assim. Então ela está seguindo, e é isso que eu estou chamando de complexidade, não é que é difícil, porque é na medida da pessoa, no conforto da pessoa. Mas o que eu estou chamando de complexidade quer dizer que chama vários recursos mentais e neurológicos, de maneira que isso faz a pessoa enraizar. Se você faz um movimento pequenininho, sabe, você pode ir repetitivo, sua cabeça pode estar, por exemplo, você não pode fazer um movimento repetitivo, pode até ser grande, mas você pode estar você não pode correr na bicicleta, na esteira e ficar assistindo televisão e ver o jornal? Pode, porque aquele movimento, embora ele seja complexo de fazer, né, você está correndo numa esteira, mas ele, na verdade, ele é muito repetitivo. Então, ele é super legal para condicionamento cardiovascular, respiração, para as pernas. Mas para isso que a gente está falando, você pode assistir televisão e ficar correndo. Não tem problema. Esse tipo de movimento
que a gente está vendo no que você mostrou, nos exemplos, não dá para fazer assistindo televisão. Não dá. Assim, você tem que estar presente em si, né? E tem que estar. Então, Estar vai sentir. conectado. A gente fala, sente os dedos do pé enquanto você está girando a cabeça e fazer. O movimento não dá para você fazer outra coisa. Você tem que estar conectado. Então, essa conexão tira a gente das nossas neuroses urbanas que estão super em alta e aí você começa a pensar menos. Talvez alguém que assista a gente já tenha percebido que uma experiência comum são pensamentos repetitivos durante o dia, assuntos repetitivos e pensamentos repetitivos. Esse tipo de movimento faz esse tipo de pensamento de operação mental diminuir. Eu não consigo deixar tirar isso da minha cabeça. Esse tipo de movimento faz a sua atenção mergulhar na sensorialidade do corpo. E é isso que é o complexo que eu estou falando. Que ele é pequeno, mas ele exige que você esteja conectado mentalmente, neurologicamente, muscularmente. Então isso te traz para eu chamo de enraizamento nas sensações do corpo. E vale, né? Só assim que esse enraizamento que o Hans está falando ali e que está no vídeo, que nem não deu para ver, mas tinha uma educadora conduzindo. Então, uma das estratégias é isso, né? Que o educador, quem está conduzindo, vai dando essas sugestões também, né? De mudança de foco, de atenção. Então, é uma coisa ensinada. Realmente, né? Então, assim, o método nos ensina a aprender este acesso, né? E, e justamente, como você trouxe, né, da neurose urbana, e a gente está falando, né, que o método traz esse ensinamento com o movimento da gente enraizar, então, e falando já dessa imersão, da imersão na natureza com o método Feldenkrais, com o instrumento, né, para essa experiência. Então, dentro de uma imersão, Hans, como que esse sentimento, como que o método também potencializa este sentimento dentro de uma imersão na natureza? Olha, seguindo o que você falou, né? A gente vai conduzindo os movimentos. E a gente pode descrever um- esse método. Quem está conduzindo, ele vai dando sugestões de autonomia. Então, a gente não sabe, muitas práticas que são chamadas de práticas corporais, as pessoas dão comandos. A gente não dá comando. A gente dá sugestões de autonomia. Cada frase que quem conduz vai falando são sugestões de autonomia. Por exemplo, no que a gente viu ali. Coloca a mão na testa e vê até onde vai e volta quando você quer. Aí já tem uma sugestão de autonomia. Você percebe até onde vai e você vai voltar quando você quiser. O corpo já começa a ser usado dentro de uma sugestão de autonomia. E você faz essas sugestões de autonomia, quando elas vão sendo praticadas, meia hora, faz uma pausa, anda um pouquinho mais meia hora, faz uma pausa, faz outra coisa, mais uns 20 minutos. Quanto mais essas sugestões de autonomia vão sendo praticadas, o corpo está vivendo isso. E aí vem o que eu estava falando no início. Vai como que subindo sentimentos de conforto, acolhimento e liberdade. Começam a subir porque a musculatura muda, um monte de coisa muda, muda o teu estado de ativação. E aí começa a ter sentimentos de relaxamento e de liberdade. A gente dá sugestões de autonomia e você experimenta sentimentos de liberdade. Agora, se a gente fizer isso uma hora, você vai ter um tanto de experimento disso. Se você faz isso durante um dia inteiro, o seu corpo vai começar a exalar efeitos bem maiores.
Se você fizer isso 2 dias seguidos, a coisa já começa a ganhar outra dimensão. Seu corpo começa a exalar internamente sentimentos que começam a ser inéditos, sabe? Muda, inclusive, um comportamento muito dos tecidos do corpo, muitas vezes mudam. Tipo, altera ritmos de cicatrização, porque o ritmo interno do corpo muda, as funções fisiológicas também elas respondem aos sentimentos de liberdade. Olha que incrível. As suas o seu funcionamento metabólico e fisiológico, ele muda de acordo com o teu sentimento de liberdade, de acordo com o teu sentimento de opressão e estresse. Isso muda o seu sistema imunológico, isso muda os seus tecidos orgânicos, os seus órgãos. Isso você faz 2 dias, aí se você faz 3 dias, isso tudo começa a ganhar maiores proporções dentro de você. Agora, se você faz isso dentro de um prédio, numa salinha fechada, É uma experiência. você vai ter sensações muito boas. Porque eu já fiz isso em vários, sabe, em tudo que é possibilidade de lugar e tamanhos e apertos, e as pessoas têm sensações muito boas em quartos bem pequenininhos. Agora, quando você faz isso num lugar que tem amplitude e que tem estimulações da natureza, por exemplo, céu amplo, vegetação ampla, sons muito do nosso sistema mental primitivo, sabe? Desde grilinhos, pássaros, ventos, os elementos da natureza e as sensações da pele, a exposição da pele aos elementos da natureza, ao jeito de andar em terrenos da natureza que são fora do hábito. Você faz isso, você faz tudo isso que a gente está falando do movimento, que sensibiliza o teu corpo e você está exposto à natureza. Faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. No quarto dia, que essa imersão vai ser de 4 dias, existe um tipo de sintonia que você, com a sua mente consciente, tem dos sentimentos que você está vivendo e do estado corporal, que é algumas dessas coisas são, por exemplo, requerem tempo e são potencializadas no ambiente. Como esse curso que a gente está falando, que as pessoas falaram paz, liberdade, escolha, né? Percebem escolhas que podem fazer com respeito ao próprio tempo. As pessoas, a gente fez uma coisa de 5 dias, mas 5 dias na cidade, perto do metrô, lugar de muito movimento, e teve sentimentos incríveis. Agora, quando você faz isso, como agora, 4 dias, num lugar que é a natureza, essas estratégias do movimento são muito potencializadas porque o corpo fica aguçado. A natureza aguça o corpo. As Ah, nossas estratégias de movimento também aguçam o corpo. O corpo fica duplamente aguçado para você cultivar autonomia dentro desse corpo sensibilizado e ele poder trazer os sentimentos que a gente fala, deixa o corpo revelar, porque ele revela. Então, ele revela suas possibilidades de paz, de alegria, de criatividade e, e, e alguns níveis de expansão que estão dentro do nome do que a gente quer chamar a atenção quando a gente diz liberdade. A criatividade de movimento, ela te dá sentimentos de liberdade. A sua paz, ela também te dá sentimentos de liberdade. A sua tranquilidade, se você quiser outro nome. O seu estar tranquila te permite expansão. Essa expansão te permite ser criativa. Tudo isso te dá um sentimento de liberdade e que cada um vai experimentar ao seu modo, né? Mas com certeza o ambiente da natureza potencializa muito
essa experiência dos sentimentos enraizados no corpo. Muito bom. Por isso que a gente vai realizando cada vez mais esse tipo de evento, para que mais pessoas possam experimentar isso, né? Porque é como a gente fala, falar é legal, mas experimentar e saber é possível, né? Porque às vezes fica, nossa, mas será que é mesmo? É possível, e por mais que a gente possa falar, explicar, é só vivendo, é só sentindo para saber. E é um sentimento que vale muito a pena, e realmente, assim, é difícil de encontrar palavras, né, para dizer, assim, eu sou praticante do método, uso ele também no meu trabalho, e é uma coisa bem frequente escutar, né, de pacientes, eu senti este sentimento de, nossa, eu sou livre, eu posso escolher, né, eu tenho essa autonomia, e validar essa autonomia, assim. Para, faz meia hora e para. Não é que a gente fica fazendo esse movimento 24 horas por dia. Ele é bem relax. A gente faz e para, faz, anda, para. E nessas pausas, a gente conversa sobre a experiência, porque o que acontece no nosso tipo de vida habitual hoje em dia, se você for ver, muitos de nós não têm espaço de conversar o que está sentindo. É, Então, a maior parte de nós sente muitas coisas e isso não é muito conversável e fica menos percebido. É uma outra coisa que faz a gente perceber menos. Então, lá a gente faz muitas estratégias que a gente já falou aqui que faz você perceber mais. Mas é uma coisa incrível que ocorre. Quando você reflete sobre o que você está vivendo, ou você vê outras pessoas refletindo sobre o que elas estão experimentando, pode ser que você nem fale nada, mas você só vê outras pessoas refletindo, isso faz você aumenta a tua percepção sobre o teu corpo, aumenta a tua percepção sobre os teus sentimentos e sobre essa relação. Então, as conversas e as reflexões, elas ampliam muito a tua compreensão do que está sendo vivido. E o nosso organismo, em todos os níveis dele, tem uma característica muito impressionante, que o que você compreende internamente, não teoricamente, o que você compreende internamente, muda como o seu corpo vai funcionar. Então, eu estou lembrando aqui de você, quando a gente fez, não sei se foi ano passado, não lembro mais, a gente fez um encontro de educadores na natureza, que teve todas essas características. foi esse ano. Foi Foi esse esse ano, ano, é. inclusive, em Foi lá no fevereiro. início do ano, é. A gente teve essas características de você experimentar o seu corpo fora do habitual, estimulada pela natureza fora do habitual. E você depois relatando que a cidade estava diferente para você. Pois é. Como você dirigia, você percebia as relações entre os prédios e etc. de outros modos, porque o teu sentir foi reconfigurado, né? Então, e porque teve também, junto de tudo isso, as reflexões em grupo. Então, você vive tal a natureza, você reflete, você pensa aquilo, vive de novo a natureza, reflete, pensa. Quando você volta para o seu ambiente habitual, você percebe coisas que antes você não percebia, que você passava batido em sentimentos diferentes. Então você começa a ter liberdade perceptiva, liberdade de sentimento, autonomia. Então, conversa de grupo, a reflexão feita em determinados parâmetros aí, potencializa muito a sua experiência também. E é uma coisa que vai ter na imersão. E isso te traz benefícios muito valiosos, além de benefícios na saúde direta, né, nessa nossa fisiologia do corpo. Você descobrir por si, você ser a sua própria referência de descobrir que há caminhos de promover mudanças na sua vida, há caminhos de você conseguir acessar cada vez mais esse sentimento de liberdade. Só deixa eu contar mais um causinho que me lembrei agora e fiquei dando risada. No evento do mês passado,
Semana Feldenkrais online, uma senhora, uma jovem senhora, foi ficando feliz ao longo da semana porque, por exemplo, a lombar ficou mais leve, o pescoço, o ombro, parará, sensações do corpo que foram ficando, né? E aí no último, foram 5 dias espaçados, assim, com práticas espaçadas, né? Online. Aí no último dia ela contou, olha que incrível, que tem a ver com o que a gente está falando. Esses sentimentos do corpo de liberdade, lombar, pessoa, tô, olha, esses sentimentos foram se acumulando ao longo da semana. Aí ela fez uma coisa, já no quarto dia, depois ela contou pra gente no quinto dia, mas ela fez no quarto dia que, pela primeira vez na vida, ela tinha um evento social que ela não queria ir. E pela primeira vez na vida ela falou, gente, eu não vou. E ela se surpreendeu que ninguém falou nada, que ela simplesmente não foi. E isso foi parece um exemplo bestinha, mas isso tem uma sensação de liberdade bombástica. Porque sabe o que é você estar num lugar que você não quer estar, mas você se sente obrigado por constrangimentos sociais a ter que estar ali? Sabe o que é fazer isso ano após ano, dia, mês, tal, e você não tem condição de não fazer isso? Aí, de repente, ela. Não foi que ninguém falou para ela fazer isso, veio de dentro esse sentimento. E daí ela falou, gente, numa boa, ó, eu não vou dessa vez, tá? Todo mundo de boa. E ela ficou com uma sensação de liberdade que ela não estava acreditando. Ela falou, bom, a minha lombar, que era o foco, já não estou mais nem aí. Isso é o de menos. Porque olha isso que eu estou vivendo aqui. São sentimentos de coisas simples. E ela mesma falava isso, uma liberdade numa coisa simples. Ela falou uma coisa é, que ela falou, nossa, como comunicar isso para as pessoas? Porque eu, sem fazer nada, a minha liberdade aumentou sem eu fazer nada. Como é que ela falou? Uma coisa incrível que ela falou sobre viagens, sobre um monte de coisa. Ela falou, e eu tô tendo o meu maior sentimento de liberdade aqui mesmo, na minha casa, sem ir para É, porque lugar ela falou nenhum. que às vezes você investe dinheiro trabalhando ou até viajando, enfim, e ela descobriu a liberdade dela ali na casa dela com um movimento, É com uma algo coisa assim. simples. É, nada, não tem nada. É o maior sentimento de liberdade que eu já experimentei. E é meio que assim, é de graça o que eu estou fazendo aqui internamente, não tem ninguém que eu preciso pagar. É por dentro. Ela aprendeu a usar os sentimentos do corpo para produzir sentimentos de liberdade. Então, esse exemplo foi demais. E compartilhar E, isso realmente é muito, muito incrível. E sabe, quando o hábito é forte, que para todos nós tende a ser, a gente não consegue conceber que esse sentimento existe, que é possível, que é acessível. Dá a impressão que situações aversivas do mundo em volta fazem que seja impossível você ter o sentimento aversivo. Mas sem mudar nada do mundo em volta, você consegue ter sentimentos de liberdade como essa moça, mulher, né, trouxe e a gente e o mais experimenta. impressionante, usando o movimento, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que têm medo dele. Não, ele é ele é um dos melhores instrumentos e e promove, sendo usado de uma maneira realmente boa, né? Como a gente utiliza dentro do método Feldenkrais, ele te capacita a identificar, a sentir e aumentar esse sentimento de liberdade. É sensacional, é sensacional. Se a gente pudesse, a gente continuava falando, porque o assunto vai longe, mas já deu o nosso tempo. E então, primeiramente, obrigada, Hans, por mais um papo, Valeu, Val. obrigada por tudo que você compartilhou. E obrigada a todos que estiveram também aqui assistindo ao vivo. E obrigada a quem assistir depois também. Obrigada, gente. Até já. Valeu, Val. Obrigado. Beijo Obrigada, na testa. Hans. Obrigadão.